Olá, turminha! Eu sou a professora Adriana e essa é a nossa primeira aula de introdução à tipologia textual e gêneros textuais. Sejam todos muito bem-vindos. A princípio, nós vamos falar sobre texto. O que é texto? Texto é o conjunto das palavras escritas em livros, folhetos, documentos, tudo aquilo que nós já estamos habituados a ver no nosso dia a dia. No texto podem existir 3 tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Esses 3 tipos de discurso na narrativa podem aparecer juntos em um único texto. Vamos ver cada um. Tipos de discurso. No discurso indireto, as personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo. Você percebe que ela está narrando, ela está falando pelo personagem. No discurso direto, as personagens falam diretamente umas com as outras. É um diálogo. Cada fala constitui um parágrafo e vem aí introduzido por um travessão. Você pode perceber que a Mafaldinha está conversando diretamente com o amigo. Então, você já conhece o discurso direto e o discurso indireto. Nós temos aqui o discurso indireto livre. É uma mistura dos discursos direto e indireto. O discurso direto e o discurso indireto vão aparecer aí juntos nessa conversa. Então, vamos agora falar sobre tipologia textual e gênero textual, certo? Eu quero deixar claro para vocês que gênero textual é uma coisa, tipologia textual é outra coisa. Quando nós falamos em tipologia, estamos falando em um grupo grande. Dentro de cada tipo de texto se agrupam diversos gêneros. Então, a tipologia textual, ela está mais relacionada à estrutura, à forma como esse texto vai ser organizado. Quando eu falo gênero textual, estou falando na função desse texto. Esse texto, ele foi escrito com um objetivo. A função que esse texto tem na sociedade, o objetivo para o qual ele vai ser utilizado, a isso chamamos gênero textual. Como eu havia dito, tipologia textual é um grupo grande. Nós temos aqui 6 grupos grandes. O tipo de texto descrição, o tipo de texto narração, o tipo de texto dissertação, o tipo de texto argumentação, o tipo injunção e o tipo diálogo. Cada um é organizado em uma estrutura característica. Na descrição, eu vou ter uma enumeração de características do ser que vai ser descrito. Pode ser um objeto, uma pessoa, uma cena, um ambiente. Nesse tipo de texto, eu vou ter a presença de muitos adjetivos, pois o objeto deve ser descrito em detalhes. Então, a principal característica é a presença dos adjetivos e a presença dos detalhes também. Na narração, nós temos aí a presença dos personagens. Vai haver uma enunciação de fatos que envolvem ações. Os personagens, eles vão ser inseridos em uma situação que vai ser encadeada no tempo e no espaço. Então, a presença dos personagens é a principal característica numa história narrativa. Se tem personagens, é narrativa. Na dissertação, nós vamos ter aí fatos, dados, uma ideia específica que vai ser defendida. É um texto de opinião, apenas expõe ideias sobre determinado assunto. Na argumentação, nós temos aí a finalidade da defesa dessas ideias, tá ok? É uma estrutura,
onde um argumento vai ser apresentado para a defesa de uma ideia. Por isso chamamos argumentação. Vai acontecer aí a presença de argumentos. Temos o texto injuntivo, a injunção. Ele revela-se pela orientação e a finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. Ele vai orientar. Para isso, nós vamos encontrar bastantes verbos no imperativo. O verbo no imperativo, ele vai te orientar a realização de uma ação. Então, os verbos no imperativo estão presentes na maioria do texto injuntivo. E temos o diálogo, que é marcado pelas falas. É um texto dialogal. Mas calma, vamos ver cada um por partes. Então, como eu havia dito, tipos textuais são os grupos grandes, gêneros textuais, os grupos menores. Cada grupo de gênero textual ele vai se encaixar em um tipo de texto. Lembrando que não existe um texto 100% narrativo, 100% descritivo. Para isso, usamos a palavrinha predominantemente. Na maioria, ele vai ser narrativo, por exemplo, mas ele pode aí apresentar características de outros tipos de texto, ok? Então, no texto narrativo, nós temos aí os gêneros conto, crônica, romance, notícia, biografia, autobiografia, temos a carta, temos o poema, etc. No texto descritivo, na nossa descrição, aquele que vai fazer a descrição de um objeto, de uma cena, de uma pessoa, nós temos alguns gêneros: o cardápio, o relato descritivo, a reportagem, etc. Temos o texto expositivo, aquele que expõe um fato. Ele vai expor um assunto sem o envolvimento do autor. Temos o texto didático, do nosso livrinho didático, a palestra, a reportagem. Olha só, a reportagem ela está inserida tanto na descrição como na exposição. Lembram? Eu falei que não existe um texto 100% puro. Temos a argumentação, aquele que defende uma ideia, defende um ponto de vista. Por exemplo, a carta aberta, a tese, o artigo científico, etc. E temos um texto injuntivo, aquele que orienta a ação. Por exemplo, o manual de instrução, a propaganda, a receita culinária. Como são vários, vamos focar aqui na narração. O que é narrar? Narrar é contar uma história. A narração é um tipo textual que se dedica a relatar uma história fictícia ou não. Elementos da narração. Nós temos o enredo, o narrador, o espaço, o tempo e os personagens, todos aí entrelaçados para contar uma história. Tempo. O intervalo de tempo em que os fatos ocorrem, ele pode ser cronológico, ou seja, um tempo específico durante o texto, ou um tempo psicológico, onde você sabe que existe um intervalo entre as ações que ocorreram, mas não consegue distingui-los. Nos textos narrativos, o tempo vem marcado por algumas expressões. Por exemplo, naquele tempo, naquele dia, o famoso era uma vez. Todas essas expressões aí marcam a passagem de tempo na narração. Espaço. O espaço na narrativa é o lugar físico onde os personagens circulam, onde as ações se realizam. Aqui nós temos a sugestão de um castelo, o exemplo de um castelo, mas esse espaço pode ser qualquer um, uma floresta, um quarto, a casa onde o personagem vive, a escola onde ele estuda, o campo onde ele está passeando, e isso vai ser demarcado na sua narrativa. Os personagens. Os personagens são
as características mais marcantes na narração. A presença dos personagens é a característica mais importante de uma narrativa. Conforme sua importância, os personagens são classificados em principais, que são os protagonistas, ou os personagens secundários, que são os coadjuvantes. Personagens, a principal característica em uma narrativa. Esses personagens podem ser pessoas com características reais ou imaginárias, podem ser a personificação de animais, como nas fábulas. Lembram que na fábula os animais eles têm características humanas? Pois é, podem ser ideias, forças da natureza, ou até representação de tipos humanos, como personagens caricaturais. Os personagens podem ser principais, que são protagonistas, antagonistas, aquele que se opõe ao herói da história, ou personagens secundários. Narrador. Cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador, que também é conhecido como foco narrativo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o narrador? Podemos distinguir 3 tipos de narrador, isto é, 3 tipos de foco narrativo. Temos o narrador personagem, temos o narrador observador e temos o narrador onisciente. O narrador personagem é quando a história é contada em primeira pessoa. Ele conta uma história da qual ele participa. O narrador observador conta a história de fora, sem participar das ações. É um narrador em terceira pessoa. Esse narrador também pode ser onisciente. Ele conta a história em terceira pessoa, mas ele conhece tudo sobre os personagens, tudo sobre o enredo. Ele sabe o que se passa no íntimo dos personagens, conhece suas emoções, seus medos, seus desejos, seus pensamentos. É o narrador onisciente. Enredo. Enredo é o conjunto, ou melhor, é a sucessão das ações e acontecimentos da narrativa. É conhecido com muitos nomes. Pode vir como intriga, ação, trama, história. Então, o enredo é toda aquela história, toda aquela sucessão de ações que vão aparecer na sua história. Resumindo, temos aqui os elementos da narrativa. É o nosso pente. Guarda aí essa palavrinha, turminha. Pente. P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo. Pente, elementos da narrativa. Na nossa produção textual, temos que ter bastante atenção. Ela precisa ter um começo, meio e fim. Não esqueçam. Para o início, você pode usar algumas expressões como era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, numa festa, um belo dia. São expressões que você pode usar para iniciar a sua narrativa. Mas calma, é apenas uma sugestão. Fiquem à vontade para criar. Temos o meio, que é o desenvolvimento dessa narração. Podemos usar algumas expressões como então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. No meio da sua produção textual, vai acontecer uma quebra de rotina. O conflito ele começa a acontecer no meio da narração. E para o final, onde tudo vai se resolver, vai ser a nossa conclusão, podemos usar algumas expressões como foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, dessa forma, nesse caso, assim, finalmente, ok? Então, para o início da narração, na sua introdução,
Você vai apresentar os personagens, o tempo, o espaço. E pode usar algumas dessas expressões que estão marcadas aqui na sua tela. Para o meio da narrativa, vai iniciar o desenvolvimento. Acontece aí a quebra da rotina, o conflito se inicia. Algo acontece na vida desses personagens que vai causar aí um conflito. Esse conflito vai ser resolvido ao final do seu texto, na sua conclusão, onde tudo se resolve. Pode se resolver positivamente ou não. Sejam criativos, hein? Eu sou a professora Adriana, espero ter contribuído. Muito obrigada pela companhia. Tirem suas dúvidas, podem me procurar pelo WhatsApp. Até a próxima, turminha. Bons estudos!